Olá, pessoal! Aqui é a professora Rutiele do canal do Cálculo e este é o terceiro vídeo da nossa playlist das séries de Fourier. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre a convergência das séries de Fourier. Nós vamos ver quais são as hipóteses para que a série de Fourier convirja para a função que gerou a série de Fourier. Vamos aprender? Então, pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre a convergência da série de Fourier. Qual que é a nossa questão aqui do dia? Eu quero saber sobre quais hipóteses eu posso falar que uma função f é exatamente igual à sua série de Fourier. Eu sei, né, nas últimas aulas nós vimos que eu tenho uma função f de x, eu consigo usar as fórmulas do A0, do AN e do BN, eu consigo usar aquelas fórmulas que nós vimos na última aula, né? Que é fazer uma integral aqui, 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π da função f de x dx. O AN vai ser 1 sobre π, integral de 0 a 2π, f de x cosseno de nx dx, né? Eu consigo fazer isso aqui. 1 sobre π, integral de 0 a 2π, f de x seno de nx dx. Então, eu tenho uma função f de x, eu vou lá, calculo os coeficientes, né? Consigo gerar a série de Taylor, que é esse lado aqui. Só que eu quero saber quais hipóteses eu tenho que ter nessa função f, porque não é qualquer função f que isso ocorre e fica bonitinho. Essa função f ela vai ter algumas hipóteses para que eu possa falar que essa série é igual à função geradora, tá? Aí nós vamos ver aqui na videoaula de hoje o que tem que acontecer com essa f para que de fato isso fique bonito, né? E aí vamos ver o teorema aqui, o que vai acontecer. Então, uma preliminar importante é o que é uma função seccionalmente contínua, é uma definição. Uma função f é seccionalmente contínua, ou também conhecida como contínua por partes, em um intervalo fechado AB, se esse intervalo pode ser dividido em um número finito de pontos, eu chamei aqui ó, x1, x2, x3, então vou ter lá um intervalo de A até B, então vou chamar o A de x0, e o B de xn, e vou dividir aqui, ó, um x1, x2, é aqui onde ocorrem as descontinuidades, x3, x4 e assim até o xn, tá? Então, vou particionar esse intervalo pode ser dividido nesse número finito de subintervalos. De que forma? O que tem que acontecer? De modo que a função f tem que ser contínua em cada subintervalo desse, ó. Peguei qualquer um desses subintervalos, a função f tem que ser contínua nesses subintervalos todos. Então, a função f pode ser descontínua só nesses pontos, mas não é qualquer descontinuidade. É uma descontinuidade que o limite em cada um desses pontos que particionou o intervalo, esses limites têm que existir, eles não precisam ser iguais, por isso que é uma descontinuidade. Mas eles têm que existir. O limite em cada xi desse aqui, ó, ele tem que existir à esquerda e à direita, não precisam ser o mesmo valor. Pode ser um L e um M. Aí nós vamos ver aqui o que significa no gráfico falar sobre essa descontinuidade, tá? Esse tipo de descontinuidade, o que essa função seccionalmente contínua tem que ter graficamente. Então, olha só, esse primeiro gráfico aqui, ó, não é seccionalmente contínuo. Olha o que está acontecendo aqui no x2, gente. O limite à esquerda tá dando mais infinito. Tá vendo? Ele descumpre esse item 2i aqui, que ele fala que o limite à direita e à esquerda tem que ser um número real. Esse m e esse l são números reais, gente. Tem que existir em número real. E aqui, ó, o que aconteceu? Limite à esquerda. Então, basicamente, a função seccionalmente contínua, ela tem que ser contínua em pedacinhos e não pode acontecer isso do limite ser infinito. Depois nós vamos ver que fica meio... a gente não tem como garantir que a integral convirja aqui nesse pedaço, né? Ela pode ser uma integral que dá infinito e bagunça toda a nossa teoria. Essa função que eu coloquei aqui, ó, à direita, ela é uma função seccionalmente contínua,
Observe que aqui, gente, eu não defini quem que é o f de x1. Tá vendo que no x1 aqui, ó, ele não tem um f, não tem uma bolinha fechada. Esse x1, ele não está no domínio e não tem problema nenhum. Porque quando a gente vê a definição, olha, ele fala, ó, subintervalo aberto. Não fala nesse ponto tem que existir, tá? A função. Então, ela tem que ser contínua em cada subintervalo aberto, então na extremidade não tem problema. Depois nós vamos ver que isso daqui é por causa dos limites, né, de integração e que a integral, ela independe aqui desse ponto, né? Eu posso calcular a integral aqui dessa função, mesmo que ela não seja definida aqui no x1, não vai ter problema nenhum para nós. Então, ficou claro aqui, ó, não é seccionalmente contínuo, é seccionalmente contínuo. E aí o teorema da convergência de Fourier, ele vai usar essa definição de seccionalmente contínua, tá? É uma hipótese forte aqui para nós. Seja f uma função tal que f e a sua derivada primeira sejam seccionalmente contínuos no intervalo que eu estou querendo calcular o Fourier, que no caso eu comecei de 0 até 2π, né? Que eu estou definindo essa teoria até agora de 0 a 2π. Então, gente, a série de Fourier ela vai convergir para cada f de x em cada ponto de continuidade da função f. Então, no interior daqueles subintervalos, ela vai convergir exatamente para f de x. Além disso, a série de Fourier ela vai convergir para esse valor onde xi é ponto de descontinuidade. Naqueles pontos de descontinuidade, ela vai convergir para quem? Ela vai convergir para o limite à direita mais o limite à esquerda sobre 2. Ela é uma média aritmética dos limites. Por isso que naquela aula que eu dei um exemplo, eu falei que eu tinha definido certinho quem era, aí porque eu peguei a média dos limites laterais naquele ponto de descontinuidade. Então, era uma função que tinha 0, depois 1, então eu peguei o meio, que é exatamente a média aritmética, tá vendo? Eu vou pegar a média aritmética do limite à direita e do limite à esquerda nesses pontos de descontinuidade da função. E é isso que o teorema de Fourier fala, gente. Então, f de x vai ser igual à série, né? Respondendo a nossa pergunta aqui hoje, ó. F de x vai ser igual à série, a série vai ser igual a f de x em todos os pontos que não há descontinuidade. Vai ser exatamente igual. E naqueles pontos de descontinuidade, a sua função f de x vai ser a média aritmética. Que é isso que o teorema está falando. Vai ser o limite à direita mais o limite à esquerda sobre 2, que é a média aritmética dos limites, tá? Vamos ver aqui como é que fica. Ó. Então, gente, eu coloquei aqui um exemplo para a gente pensar. Olha, eu coloquei uma função que ela é 1 de 0 a π, até o π. Ela é 0 de π até 2π. E aqui no meio eu defini ela sendo 1, ó, sendo meio. Ó. Se o x for igual a π, ela é meio. Como que eu fiz essa função aqui, gente? Ela vai casar direitinho com a teoria. Por quê? Porque nesse ponto π aqui, onde que está tendo essa descontinuidade, que essa função aqui é seccionalmente contínua, bonita, aqui eu defini como sendo a média, ó, 1 mais 0 sobre 2, defini essa função aqui. A série de Fourier dela, que é essa onda azul aqui, ó, ela vai casar certinho com a função. Então, essa função aqui, ela é bonita e super bem definida. Observe que a série de Fourier aqui foi num programa computacional, que foi no MATLAB. Ela é de ordem 15, tá? Essa série aqui, gente, então, na verdade, seria uma soma, né, de Fourier, que eu não vou poder fazer o n tendendo a infinito, mas tem um bom erro aqui. E aí, olha que legal, se fosse de ordem 1, de ordem 2, tá vendo? Esse daqui esse daqui, ó, é o f de ordem 4 de Fourier, a soma de ordem 4. Então, olha que bonitinho que fica. Fica a função que originalmente, né, eu vou desenhar a função. A função era isso, isso e isso. Então, aqui π e aqui 2π, né? O período dela é 2π, então ela repete. E aí, a função que era esse negócio bem assim, ó, uma retinha, um pedacinho, e ele vira isso aqui, ó. Essa ondinha desce, essa ondinha sobe, essa ondinha desce, e vira esse dentinho de serra aí, bem bonitinho, de ordem 15.
No MATLAB, a gente pode fazer aqui de várias ordens. Essa função f de x, gente, cada ponto, né, real, cada valor real, ela converge exatamente para a série de Fourier dela. Tá? Ela é bem uma função bem definidinha. Já repare, já encaixando aqui esse meio, que é a média aritmética do 1 e do 0, que eu já fiz proposital para ficar bonito. E a gente vê aí esse exemplo. E aí, gostou da aula? Se gostou, compartilhe esse vídeo no seu grupo de estudos do WhatsApp ou do Telegram e deixe um comentário aqui para mim. Até a próxima. Tchau!